As novidades do dia a dia da nossa gente acisense. Os fatos e acontecimentos que são notícias passam aqui pelo quadro Frente a Frente da Rádio Alternativa Acisense, com a presença de entidades, instituições e personalidades de nosso município, contando suas histórias ou divulgando seus eventos, produtos ou serviços através de nossos microfones e pelas lentes de nossas câmeras. Quadro Frente a Frente, o espaço mais democrático e imparcial da imprensa acisense. Está no ar, Frente a Frente. A apresentação, Robert Garrote. Ok, muito bom dia, São Francisco de Assis. Bom dia a você que nos acompanha, você que está na live, você que está na sua residência, no aplicativo ou no site da Rádio Alternativa Acisense, ou você que vai nos acompanhar mais tarde pelo canal do YouTube, né? Seja muito bem-vindo, mais um Frente a Frente deste dia 12 de novembro de 2021. Hoje é sexta-feira e nós estamos recebendo aqui no nosso programa a secretária de Educação, Jaqueline Sudati, pela primeira vez nos visitando, conhecendo o nosso ambiente aqui, né? E a gente fica muito feliz de estar te recebendo. E eu sei que os assuntos são vários, mas como sempre, na primeira visita a gente pede aquela apresentação inicial do nosso convidado, né? Jaqueline, muito bom dia, seja bem-vinda à nossa programação. Você que já está há tantos e tantos anos, quantos anos já na área da educação? Bom dia. Bom dia, Robert. Bom dia, comunidade, os nossos internautas, os nossos ouvintes nesse momento. Primeiramente, quero te parabenizar, né, por essa iniciativa, que tu tenha muito sucesso. Tu és merecedor disso pela tua batalha e pelo teu profissionalismo, que é isso que a gente precisa, profissionalismo, né? Fazem 4 anos e meio, Robert, praticamente 5 anos, que eu estou à frente da pasta da Secretaria de Educação do nosso município. Mas na área da educação fazem bons anos, né? Se vão aí 24 anos. Eu achei que a Jaqueline não ia falar para o pessoal não saber a idade dela, mas então 24 anos. 24 anos na área da educação. Então, quer dizer, 24 anos, 20 anos, então, atuando Atuando como professora, sempre frente a aluno. E me diz uma coisa, tu começou dando aula para quais séries? As iniciais, as mais... Robert, assim, ó, a minha vida profissional, ela foi uma caixinha de surpresa. Uhum. Quando eu estava me formando, que eu cursei em Alegrete, fiz matemática na Urcamp, e surgiu um concurso no IFE, em São Vicente, para professor, contrato emergencial de professor de matemática. E daí eu disse, vou fazer, né? Só que quando eu prestei o concurso, eu ainda não havia concluído, porque o concurso foi em meados de novembro daquele ano. E lá o concurso, ele é diferenciado. Na época que eu fiz, não sei se ainda é assim, tu faz uma prova onde tu tem 24 horas, tu sorteia um tema, tu tem 24 horas para elaborar a tua aula que vai ser ministrada para uma banca. E assim eu fui, né? Fui lá, sorteei, ministrei a aula e depois tu tem a prova de títulos. E na época eu concorri com mestres, com doutores. Então eu fui realmente para participar, porque era o primeiro concurso que eu estaria fazendo. Tu foi com uma intenção mais de aprendizado ou tu queria passar? Aprendizado, mas eu queria passar. E tu lembra do tema, não? O tema geometria analítica. Olha aí. Então, assim, ó, o que aconteceu? Na época eu trabalhava num comércio em São Francisco. Qual era o comércio? Paula Tuzi. Bazar Tuzi. Bazar Tuzi, que está, inclusive, até hoje, né? Até hoje. Lá na Paula eu trabalhava e daí recebi um telefonema em fevereiro
do IFE que eu deveria assumir na próxima semana. Olha aí, com rapidez, né? Então era um contrato assim, ó, que ele durava 2 anos. Eu fiquei no IFE por 3 anos. 3 anos. Né? Mas como que eu fiquei no IFE por 3 anos? Eu fiquei 2 anos por esse contrato, que daí tu tem a ligação com a União. Uhum. E o outro 1 ano eu fiquei sendo paga pela cooperativa da escola. Então tu veja assim, ó, a história profissional que eu fiz dentro do IFE, sim, sem falar nas amizades, que sinto muita saudade dos meus amigos de lá, e essa semana eu fiquei bem triste porque perdemos o professor Jomar. Ah, é verdade. Ele foi meu colega na época, e com certeza na lembrança vai ficar aquela pessoa alegre, que não via tristeza em nada, um colega assim, ó, que deixou muito exemplo para todos nós. E depois do IFE, tu prestou algum concurso? Depois do IFE eu casei, né? Parou com a profissão? Parei porque não valia mais a pena. Vejam que a minha rotina era... E quando eu digo que as pessoas reclamam, pensem bem antes de reclamar, né? Porque a minha rotina era todos os dias assim, ó. Eu saía de casa, ônibus da linha... Meu Deus. 6 da manhã. Eu ficava o dia inteiro no IFE. Eu retornava para casa... Do que vem no de Santa Maria, ônibus das 6 que vem de Santa Maria, que passa em São Vicente, 7 e pouco. Uhum. Naquele mesmo ônibus eu retornava. Muito viajei com o seu Zé, que era um motorista. Ah. O seu Zé hoje proprietário da Ditalia. Isso. Né? Muita gente viajou. E assim eu fazia todos os dias. Todos os dias. Na sexta-feira, nos 2 últimos anos que eu fiquei lá, na sexta-feira, eu pegava o ônibus para Santiago. Chegava em Santiago, já tinha um transporte que eu pagava me esperando. Eu ia para a URI fazer especialização em matemática aplicada. Uhum. Saía em torno de 10h30 da noite, ia para casa da minha tia e no sábado todo de novo na URI. Voltava no ônibus da linha de Santiago para São Chico, no ônibus da linha das 4h30. Uhum. Então eu ficava em casa só sábado, mais a tardinha para noite e domingo. Os outros dias, porque eu tinha dedicação exclusiva no IFE, nós tínhamos que estar lá, embora a gente não estivesse frente a aluno. Então, assim, ó, eu posso dizer que a minha vida profissional enquanto professora deu um avanço, assim, ó, com a experiência que eu tive do IFE. Após isso, né, eu casei, e daí essa vida de muita correria e ausente, porque a gente precisa tratar prioridades na vida da gente, né? Então eu casei, eu queria montar uma família, e eu e o meu esposo até hoje, casei só uma vez. Eu e já vou aproveitar então para fazer, eu gosto de descontrair na nossa conversa. E casaria de novo se fosse hoje ou não? Com ele. Olha só, não, já com ele, claro. Com ele. Muito bem, olha aí, ó, que bacana. Então casamos, aí prestei concurso. Aí pro Estado. Pro Estado já. Prestei concurso pro Estado. E aí engravidei. Meu Deus. Né? Mas aí passou ou não? Passei no concurso. Chegou a assumir antes do Estado. Antes engravidei. Quando o Otávio, que hoje com 19 anos, vai fazer o gaiteiro. Em dezembro, dia 10 de dezembro, ele faz 19 anos. Então, quando o Otávio tinha exatamente seus 6 meses, assumi. Como que foi o assumir? Eu fui a Porto Alegre numa van com o Otávio bebê. Meu Deus. E a minha mãe. O Otávio, ele mamava no peito, né? E eu fui fazer a tal da prova psicotécnica. Uhum. E é bem engraçado, assim, ó, e ficou, né? Marcante. Eu fazendo a prova psicotécnica e enxergando o Otávio aos
berros no colo da minha mãe. No lado de fora. No lado de fora. Minha nossa. E a professora até disse assim, mas o que aquela criança tanto chora? E ela não sabia que era de fome. E eu sabia que era de fome. Imagina o jeito que eu fiz essa prova psicotécnica. Meu Deus. Né? Mas tudo são coisas assim, ó, na vida da gente que é aprendizado. E é um objetivo também que tu tinha, né? Porque... E a gente aprende muito mais assim, ó, e fica aqui, né, de uma pessoa assim, ó, que passou por experiências que a gente aprende muito mais na dificuldade do que nas facilidades. Com certeza. A gente amadurece enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto esposa, enquanto mãe, enfim. Enquanto ser humano, podemos dizer também, que a gente aprende muito. Aí passou para o concurso do Estado aqui para São Francisco de Assis. Passei no concurso do Estado, assumi no Salgado Filho. E aí veio até os... Professora de matemática. Aí no andamento, sempre fui professora do Salgado Filho. Foi diretora ali também, né? Fui vice-diretora por 2 gestões, né? E a gente sempre teve, assim, ó, também um elo de amizade muito grande. Tenho muita saudade das minhas colegas do Salgado Filho. Mas a oportunidade se abriu, né? Prefeito Paulinho, o qual sou muito grata, me deu essa oportunidade de um cargo, assim, ó, que nunca passou na minha cabeça. Porque ele é um cargo político. E eu nunca fui uma pessoa envolvida diretamente com a política. Então, a gente sempre pensa cargo político é para quem está envolvido diretamente com a política. Então, nunca imaginei, tanto é que a primeira resposta que eu dei para o nosso ex-prefeito Paulinho foi não. Né? Foi não. Eu estava como vice-diretora com a ainda diretora, hoje a professora Roseli. Eu estava como vice-diretora naquele ano do Salgado Filho, lá no Bloco B, né? Dos Ensino Fundamental 1, dos pequenininhos. Mas aí, tu tem toda uma questão assim, ó, que começa a pesar. O momento que tu tem uma família que te apoia 100%, para a tua decisão ser sim, claro. Aí o meu não começou a ter um significado diferente. Então, e até na verdade, diante de toda essa tua trajetória, era uma oportunidade de um novo aprendizado, porque eu imagino que tu trouxe, claro, para dentro da secretaria a tua experiência como professora, como profissional e tal, mas ali é diferente a coisa, né? Porque não é só tu desenvolver um trabalho profissional dentro de uma sala de aula. Ali tu cuida de, por mais que vamos dizer assim, figurativamente, né? Dentro das tuas decisões afetam todas as salas de aulas em geral, né? Então são decisões, são coisas que tu passou a vivenciar que tu nunca vivenciou quanto profissional. Então era um novo desafio mesmo. Com certeza. E o que me deixava muito preocupada, Robert, porque eu sou assim, ó, eu me coloco muito no lugar das pessoas. Eu pensava assim, ó, como que eu vou ser aceita pelos profissionais do município, se eu sou da rede estadual? Isso. Como é que eu vou chegar e o que eles vão pensar de mim? O que essa professora da rede estadual veio fazer na municipal? Tá, mas me diz uma coisa, agora tu me despertou uma curiosidade. Existe uma rixa assim? Não. Não é questão de rixa. Porque é que nem, por exemplo, assim, aquela questão do bombeiro com o brigadiano, um exemplo, né? Tem essa, né? Não é questão de rixa. A questão é, por que não uma profissional da rede municipal para a Secretaria Municipal de Educação? Que conhece mais, acompanha mais a realidade, né? Então, eu tinha 2 preocupações. Uma, porque eu sempre me cobrei muito, né? Eu me cobro muito, que eu sempre tenho que estar muito bem informada. E o acompanhamento que eu tinha naquele momento
era a rede estadual. Exatamente, aí vem, porque aí são outras necessidades, são outras dinâmicas a ser Exato, é outra mantenedora, né? Então, assim, ó, por mais que ambas sejam educação e ambas estejam dentro do mesmo município... E a preocupação é a mesma também, porque preocupação é a mesma. O intuito é a educação, acima de tudo. Exatamente. Só que a gente sabe que existem diferenciais. E não tem como caminharmos juntos, rede estadual e rede municipal, ambos acompanhando o trabalho das escolas. Sim. Então, essa era a minha preocupação desse desconhecimento de como que estavam as escolas municipais, a estrutura, o corpo de profissionais. E eu saí de uma escola em que eu fazia gestão de 10 professores. Sim. Eu vim para a Secretaria de Educação em que eu ia passar a fazer gestão, hoje, 300 profissionais. Já pensou? É uma baita 13 escolas. Lá era um anexo de uma escola. É isso. Era meia escola, vamos dizer assim, né? Exato. Então, assim, começou a passar pela minha cabeça, né? E eu tive uma pessoa assim, que foi a minha incentivadora e hoje é a minha estrela guia, que é a Cleusa. A professora Cleusa Luiz Ramos. Ela chegou a trabalhar contigo, acho, na secretaria? Sim. Foi a professora Cleusa que foi a minha incentivadora, né, para mim abraçar a causa. Ela começou comigo, ela me direcionou assim, toda parte da educação municipal, me acompanhou e posso te dizer assim, que os 3 primeiros meses eles foram muito angustiantes. Chorei muito na secretaria. Pensou em desistir, não? Pensei em desistir, né? Porque é como eu te digo assim, eu sempre me cobrei muito, muito, e me cobro. E isso é meu. E eu não me cobro para mostrar para os outros ou para provar para os outros. Eu não tenho essa preocupação. Eu me cobro porque eu tenho aquela coisa comigo assim, esteja onde eu estiver, eu tenho que dar o meu melhor. Exatamente. Essa é a minha cobrança, né? Sabemos que a gente não vai conquistar a todos, alegrar a todos, né? Mas que a gente receba críticas. Sim. Críticas construtivas, mas não reclamações. Tu sabe que eu tenho entendimento da questão da gestão assim, claro que a gente quer o bem de todos, né? Mas em alguns momentos tu não tá ali para agradar fulano ou ciclano, tu tá ali para fazer o serviço para todos. E num coletivo, como é que tu vai agradar individual, se é um coletivo? Tem que ser o melhor para todos, não adianta. E às vezes esse melhor para todos não é o melhor para mim, não é o melhor para Bruno, não é o melhor para o Josiel. Nós tivemos aí esse questionamento que daqui a pouco nós vamos entrar, onde muitas pessoas não desejavam que as crianças retornassem às aulas, outros acharam ótimo, porque, né, já estavam tendo aquela dificuldade, né, porque tem que trabalhar e tem que se envolver em tantas atividades. Então é esse tipo de coisa que acaba acontecendo. Quando tu pensa no coletivo, em algum momento tu vai acabar, né, deixando alguém descontente, mas isso faz parte, né? Eu não posso, como gestor aqui dentro da rádio, fazer tudo que o José quiser, se vai prejudicar o andamento do serviço. Então eu prefiro que ele procure outra empresa para trabalhar e eu vou arrumar outra para colocar no lugar dele. Eu acho que é assim, né? Exato. E também assim, Robert, existem regras, né? Desde o momento que a gente sai da barriga da mãe, existem regras, existem valores que são trabalhados na família. E respeito, caráter, personalidade, a gente traz de berço. Exato. E graças a Deus, assim, eu tenho uma estrutura familiar exemplar, né? Os meus pais, o meu general, né? O Neuci,
a minha rainha, a Maria de Lourdes, eles sempre nos colocaram, né? O respeito, o diálogo, como tu vai tratar uma pessoa, tu tem que se colocar no lugar e pensar, eu gostaria? Ou eu gostaria que isso fosse com meu filho? Exatamente. Com a minha irmã? Enfim, isso é empatia, né? E tudo que a gente for colocar, e eu posso te dizer assim, ó, que a gente não tem maiores problemas na Secretaria de Educação. Nesses quase 5 anos, eu posso dizer que os problemas, eles têm soluções se tu tiver argumento para colocar o porquê que tu pode fazer tal coisa ou o porquê que tu não pode fazer a tal coisa. As pessoas, elas precisam ter informação, né? E é isso que a gente procura fazer. E na grande equipe da Secretaria de Educação, e quando eu falo assim, ó, em grande equipe da Secretaria de Educação, eu não falo só da equipe do setor administrativo, da sede administrativa da Secretaria. Eu falo dos nossos gestores, dos nossos professores, dos nossos funcionários, desses 300 profissionais que estão envolvidos com a educação. Nós temos que nos dar as mãos e caminhar juntos, né? Como é que eu, enquanto secretária, vou tirar a autonomia do meu diretor, que está todos os dias lá na escola, e ele sabe as deficiências da escola, as demandas da escola. É ele que recebe diariamente o pai, a mãe, as críticas, né? Porque o que eu digo assim, ó, que eu aceito a crítica e não aceito a reclamação. Porque a reclamação, tu reclama, tá, mas e daí? O que tu me auxilia? Que sugestão tu tem para melhoria disso? Claro. O momento que tu apresenta uma sugestão de algo que pode ficar melhor, se torna uma crítica. Claro. Deixa de ser uma reclamação. E é a crítica que a gente quer. Porque a gente sabe assim, ó, que a gente procura fazer o melhor. A comunidade pode ter certeza disso, né? E como foi falado aqui, a gente não contenta todos, porque muitas vezes nós pais, nós famílias, pensamos no nosso. Com certeza. Né? Mas como é que eu vou fazer? O meu filho, tá, mas e aquele outro? Né? Porque eu tenho que pensar nesses quase 2.000 alunos. Mas eu ia falar agora quantos alunos eram, quase 2.000. Entre cidade e interior, no caso? Toda a rede municipal. Sim. Fora a rede estadual. Sim, claro. Né? Eu tenho que pensar que eu tenho escolas que estão localizadas no centro, escolas que estão no bairro, escolas que estão no interior. Né? Eu tenho que pensar da demanda que eu tenho na escola. Né? Eu tenho que colocar essas 13 escolas, que incluo nelas a escola especial, sim, onde somos um dos únicos municípios que ainda a escola especial não é a PAI. A nossa é a escola especial, né? E colocar tudo isso numa balança, claro, cada um com as suas particularidades, exato, cada um no seu cenário, e tentar equilibrar. É isso que eu, como gestora maior, preciso fazer juntamente com o prefeito. Né? Então, assim, ó, sempre que a gente vê que está tendo algum descontentamento e as diretoras têm uma abertura muito franca conosco, tem uma liberdade de abertura, porque uma coisa que também não pode existir lá na escola é o diretor num degrau a mais. Não, é todo mundo no mesmo nível. Claro. E com certeza na Secretaria de Educação não pode ser diferente. A secretária está no mesmo nível dos diretores, dos professores e dos funcionários. Porque o cargo, ele faz com que a gente ache possibilidades de servir a comunidade.
mas não serve para o meu ego. Ah, não, com certeza. Né? Isso não deve servir para meu ego, e sim para a minha aprendizagem. Né? Então, assim, sempre que a gente vê que tem algum descontentamento, e nós temos, Robert, descontentamento nas nossas escolas. Nós temos, os pais vão até a escola, né? Mas por que o meu filho não pode ir toda semana? Mas por que já não pode ir toda a turminha? Sim. Né? As formaturas agora, nós começamos ontem as formaturas da educação infantil. Né? Por que já não pode acontecer as formaturas, sendo que o protocolo diz que até 400 pessoas não tem problema? Uhum. Mas e onde está a nossa responsabilidade Exatamente. com essas crianças e familiares que não tiveram vacina ainda? Pois é. E as crianças não têm, né? É bem complexo. Aí muitas vezes a gente é assim, porque as informações elas chegam até nós. Como que foram fazer confraternização dos professores e dos funcionários e daí a formatura não pode? A formatura pode, mas a gente dá o passo conforme a perna, né? A confraternização esse ano, e que bom que a gente pôde fazer, exatamente, dos nossos heróis da educação, dos nossos professores e dos nossos funcionários, também foi de maneira escalonada. Fizemos em 2 momentos e fizemos porque todos estão vacinados com as 2 doses. Graças a Deus. E fica aqui a nossa gratidão à Secretaria de Saúde, ao SUS, exatamente, né? Que proporcionou isso a nós. Estamos perto da 3ª dose. Mas isso não quer dizer... Eu acho que a Bruna já fez a 3ª dose até. Já fez, eu acho. Pelo menos... Já fez, Bruninha? Terça-feira começa de 60 anos. Então, Bruna, tu vai ser primeiro que eu. Né? Então, assim, isso não justifica nós deixarmos e proporcionarmos aquelas formaturas que eu encho um clube cisense, isso, que eu encho um CTG, que eu encho o centro cultural. Então, a gente teve sim que ter critérios. Outra questão, as crianças estão indo para a escola de forma escalonada, naquelas turmas que é necessário fazer isso. Eu não posso ainda ter 100% dos alunos e o distanciamento. Sim. Desde que abriu as escolas, a gente não teve problema, Robert. É verdade. O que nós já estávamos preparados. Pois teve toda uma preparação, até não sei se tu chegou a sentir uma certa dificuldade no início ali, um receio de receber os alunos de volta? Sim, e a gente teve que ter cautela e compreensão para isso. Porque era um compromisso muito grande, né? Os pais chegavam para mim e diziam assim, e para os diretores nem se fala, eu sou obrigado a mandar naquele primeiro momento. Uhum. Não, mas vamos pensar na possibilidade. Claro. Né? Até começo foi bem fraco, né? Foi, mas melhor do que nós pensávamos. Ah, sim. Né? Então, assim, aos poucos os pais, as escolas foram ganhando credibilidade nas famílias pela maneira que souberam conduzir. Porque daqui a pouco eu fazia uma análise assim, o aluno estava, em algum momento, mais seguro na escola do que até muitas vezes em casa, porque lá era obrigado a passar álcool gel, né? Tinha toda uma fiscalização e tal, né? E tinha o distanciamento. E muitas vezes na rua, a gurizada, a criançada, ia brincar umas com as outras, né? E as mães se visitando e tal, ali na vila, porque não tinha muito o que fazer, né? Era meio que todo mundo tem que ficar em casa, mas a gente sabe que as pessoas não podiam ficar em casa 24 horas por dia. Então, na escola era o ambiente talvez mais seguro, né, naquele momento. Era a nossa campanha, sempre foi. Mostrando para a comunidade, só que a comunidade ainda muito assustada. Exato. Precisou ganhar essa confiança. E aquele momento ainda era um momento difícil, muita gente ainda morrendo e coisa. Muito. Né? Nós tivemos um momento muito difícil, né? Eu peguei Covid por 2 vezes. Uhum. Né? E a primeira vez eu soube que eu estava de férias, foi em dezembro do ano passado.
Eu soube que estava com Covid porque deu um surto na secretaria, nós fizemos o exame, eu fui fazer. Mas não sentiu nada? Não senti nada. A segunda vez foi complicado. Já tinha feito vacina na segunda, não? Da segunda, não, né? Ainda não? Não, ainda não. E foi em março, exatamente 3 meses depois. Pois é, né? Quando venceu ali, que diz que dá 90 dias mais ou menos, quando venceu, pegou de novo. Então, assim, ó, foi bem complicado e eu peguei um período ali, ó, de muitas perdas. Bem complexo. E então a gente fica bem... Março agora, desse ano? Esse ano. Naquele momento, meu Deus. Eu fiquei quase louco naquela época, sabia? Nós perdemos ali, ó, grandes líderes, né? Independente de partido, mas nós perdemos. E ainda estamos perdendo, né? Poderia dizer de maneira mais desacelerada, né? Mas a pandemia, temos a esperança que ela vai embora. Eu acredito também. Então, logo a gente possa aí estar recebendo os nossos alunos, né, 100% nas nossas escolas. Qual é o planejamento para o ano? Esse ano está terminando já. Termina quando as aulas? 17 de dezembro. E assim, ó, secretária, tu acha que esse ano deu para recuperar mesmo? Ou foi uma coisa assim, vamos dizer assim, foi realizado, foi cumprido um protocolo e quem aprendeu, aprendeu? Tu acha assim, Robert, ó, a lacuna que está na educação por esses quase 2 anos, nós vamos recuperar a longo prazo, né? Isso é mundial. Somos bem cientes e preocupados com isso. E a tecnologia, nesse momento, ela chega com tudo como se fosse a salvadora, inclusive da educação. E eu posso dizer para você, salvadora em partes. Porque aquele momento, professor, aluno, é de extrema importância para a aprendizagem. Então, e tem toda uma situação também que a gente tem que lembrar na questão, principalmente dos mais pequenos, da socialização do aluno. Porque tu já pensou, se for só pela internet aí, e mais, como é que tu vai ter certeza que o aluno, dentro de uma sala de aula, tu controla se o aluno está colando ou não, e pela plataforma? Será que o aluno fez aquela matéria ali, ou ele copiou da internet, ou alguém fez para ele e postou lá e pronto? Então, eu torço para que isso não vire uma realidade, né? Tomara que não sei se tu tem alguma coisa para dizer sobre isso. Exato. E assim, ó, a tecnologia, ela tem que nos servir como suporte de continuidade de atividades. E não substituir a prática do professor por uma plataforma, né? Ou entre outras ferramentas aí que poderão surgir. O professor continua sendo ferramenta essencial para a aprendizagem do aluno, assim como a turma de alunos. Claro. Porque a aprendizagem é na troca de conhecimentos. Claro, e é um conjunto, porque o professor também, ele de uma certa forma é um exemplo para o aluno. Sempre tem aquele professor que a gente gostaria de ter aquela mesma postura. Então, é importante a presença do professor, não só como professor, porque o professor não é só professor, ele é psicólogo, muitas vezes ele é pai, muitas vezes ele é mãe, muitas vezes ele é um amigo, um conselheiro. Então, tu já pensou, tu vai ter que queixar para quem, né, na frente do computador? Não tem para quem se queixar, não tem. Então, eu acho que não pode mesmo fazer essa substituição. Exatamente, não, isso aí é uma coisa que não existe. Existe, né, a possibilidade de nós estarmos inovando com ferramentas interativas nas nossas escolas. E nós já temos no orçamento para o ano que vem, né, onde a gente pretende aí estar trazendo, neste primeiro momento, pelo menos uma lousa interativa por escola. Essa lousa interativa, o aluno e o professor terão o mundo dentro da sala de aula.
E dentro dessa ferramenta, várias outras ferramentas que vai servir para o pedagógico, né? Para a metodologia diária desse professor frente ao aluno. Então, é dessa forma que a Secretaria Municipal de Educação hoje pensa, né? E aqui estou falando também em nome do nosso prefeito, né? Então, pensamos assim, ó, na formação para os nossos professores, porque não adianta tu ter a ferramenta e não ter. Eu ter a ferramenta e o professor não saber operar. Exato. Né? São ferramentas novas que estão chegando. Então, o momento que nós formos adquirir essas ferramentas que queremos já agora para o ano letivo de 2022, já vamos prever essas formações também. Né? Esse auxílio técnico é necessário, porque o nosso professor, do dia para a noite, teve que se reinventar. Exato. Né? E não só ter a ferramenta e ter esse apoio técnico, o professor também tem que querer mudar, tem que usar a criatividade, tem que buscar conhecimento de como aquela minha aula, e eu vou falar aqui na matemática, que eu falo com muita propriedade, né? Pela experiência e por ser professora da área. Mas como que aquela minha aula de trigonometria, eu não vou mais poder desenvolver ela da maneira que eu desenvolvia antes e que antes dava certo. Exato. Hoje já não serve mais. Não serve mais. Né? Então, são essas questões que a gente está, né, desde o ano passado, junto com a nossa equipe da coordenação pedagógica, instigando os nossos professores. Isso não deve estar sendo fácil, eu imagino. Nem um pouco. Porque tem aquela resistência. Bom, eu aprendi assim, eu vou seguir fazendo assim, e agora? Exato. O medo do novo. Do novo, exatamente. Não é nem a resistência do não querer fazer. É o medo do novo. Por quê? Porque daquele jeito que eu fazia, tinha efeito? Um pouco tinha. Eu tinha resultado daquilo. E agora, eu vou fazer novo, será que vai dar certo? Será que o meu aluno vai aprender? É esse medo que se torna uma resistência. Né? Mas a gente vai conseguir. A gente acredita nos nossos professores, né? Independente de rede, professor é o nosso... Como é que eu vou dizer? É o nosso mestre, né? Em sala de aula. E nós, enquanto professores, nós já estamos acostumados em muitas vezes ter aquele planejamento em forma de polígrafo, de apostila, que eu era uma professora que eu trabalhava muito, os alunos gostavam e eu também. E muitas vezes a gente chegar, hoje na turma tal, porque eu era mais professora de ensino médio, hoje na turma tal eu vou trabalhar essas páginas aqui. Aí tu chega na aula, de repente tu tem que mudar tudo aquilo. Né? Então nós estamos acostumados com essa instabilidade diária do nosso planejamento. Com certeza. Só que essa busca assim, ligando totalmente a minha aula a uma ferramenta que de repente não é a ferramenta que eu dominava tanto, que é a tecnologia, é o que preocupa mais nesse momento. Sim. Mas eu tenho certeza de que os professores vão fazer o melhor, porque eles querem o melhor para os seus alunos, né? E o melhor para os alunos hoje é unir a tecnologia. Porque eu acho que não é, eu digo assim, que não é a substituição o caminho, mas a união da tecnologia em todos os setores, né? Nós não podemos, porque senão o mundo vai virar um caos. Já pensou, se tudo for para a internet, e aí o que nós vamos fazer da vida? Né? O que os professores vão fazer? Quem é que vai ensinar o camarada a fazer, a mexer na internet? Então nós vamos ter que ter esse equilíbrio, até por uma questão econômica, vamos dizer assim, né? Se nós começarmos daqui a pouco a substituir, vai ficar só um ou dois lá fazendo plataforma e deu. Então... Exato. E o que a gente tanto luta hoje? Tirar um pouco os filhos
do celular. Exatamente. Porque aí nós vamos estar nos contradizendo? Não, e na verdade tem uma coisa, aí tem mais uma malandragem da gurizada agora. Eles ficam no Free Fire e inventam que estão na plataforma. Exatamente. E aí tu diz assim, não, mas larga esse telefone, não, eu estou estudando, como é que eu vou mandar o filho parar de estudar? Não, então segue estudando, ele está no Free Fire, ele bota no silencioso, né, e fica lá no metendo. Então é o novo jeito, né, do mundo, né? O mundo é o ensino híbrido, né? É o ensino híbrido que chegou para ficar, mas jamais substituindo os nossos heróis da educação por uma ferramenta tecnológica. Ambos devem andar juntos. Para nós finalizar, que é quase meio-dia, tu vê que passa rápido. Aqui nós contamos um pouco da história, tu vai ter que vir depois, de novo, né? Com certeza. Para falar mais alguma informação. Então o ano está encerrando dia 17. Tá? E aí, para o ano de 2022, o planejamento é toda a turma já voltar? O planejamento hoje, diante do cenário pandêmico e também decretos estaduais que a gente vem observando, e também eu faço parte da coordenação da EM-Centro, Regionais de Secretários de Educação. Então, a gente tem o contato direto com a Undime, né? Vendo todas essas instâncias, a possibilidade é que retorne tudo 100%, dentro da normalidade, né? Que não precise ser de forma escalonada, como a gente vai encerrar este ano, sim, até 17 de dezembro. Mas a pandemia poderá nos surpreender. Espero que não. É aquilo que eu venho dizendo em algumas oportunidades sobre a pandemia, de estar vendo que na contramão de tudo isso que a gente está vendo no Brasil, a Europa está um caos, né? A Alemanha está morrendo gente de pá. Estão falando que nesse novo surto, parece que o cálculo é de 500 mil pessoas que poderão vir a morrer, né? Já é um cálculo estimativo. E a gente está com medo. Lá na China, eles estão incentivando para que as pessoas estoquem alimento, porque pode vir um novo surto. Exato. E se saiu de lá e veio para aqui, né, tomara que a gente esteja mais preparado dessa vez e não deixe chegar por aqui, né? Eu cancelei todas as minhas viagens para a Europa que eu tinha. Eu não também. tem perigo, todas. Né? Então, vamos torcer para que não venha. Mas se vir, aí poderá mudar tudo de novo. Mas a princípio, então a intenção é de voltar normal. A intenção é voltar normal. E aí volta quando? Estamos em processo final de planejamento, né? Estamos ainda fechando, mas em meados de fevereiro. Tá? E eu sei que tu tem algumas informações para a gente fechar agora, que é praticamente meio-dia, é sobre as matrículas. Matrículas e rematrículas. Então, as rematrículas, elas vão acontecer de 16 a 26 de novembro. Então, o que é a rematrícula, né? É o meu filho que está lá na escola e naquela escola ele vai continuar. Ele tá então, com certeza, os gestores das escolas já estão entrando em contato com essas famílias, porque os pais têm que assinar o termo lá de rematrícula dizendo que permanecerá na escola. Isso é rematrícula, tá? O que é matrícula? Matrícula é quando o aluno chega na escola, né? Ou quando ele vai trocar de escola, né? Ou quando ele recém vai estudar naquela escola. Então, aluno novo na escola, isso é matrícula. As matrículas serão de 1º a 16 de dezembro, tá? Para toda a rede municipal, de EMEIs a EMFs, tá? Então fiquem bem atentos, né, para essa matrícula, quando o aluno é novo na escola, de 1º a 16 de dezembro. Muito bem, a gente vai fechando por aqui então, já é meio-dia. Agradecemos a tua presença. Eu brinco muito que o pessoal traz tudo anotado e eu faço tudo diferente aqui, aí tu acabou não usando o que estava escrito aí, né? Mas eu anoto só para ficar aqui, ó, porque eu não olho. Viu? Mas aí tu vai ter que vir aqui a semana que vem, ou mais para o fim do ano, para a gente poder falar só sobre a questão, né, dessas novidades da Secretaria. Temos muitas melhorias que fizemos esse ano, né? Já temos planejado para o ano que vem. Então, com certeza, a gente vai estar alguma coisa de vídeos também que foram feitos nas escolas. Isso, o formato da formatura, né? Da educação infantil. Então, a gente contratou, né, uma pessoa para fazer filmagens profissionais. Pois eu vi. Está ficando... Agora eu estava olhando
Olha, os pais vão ficar com uma recordação dessas formaturas como formatura, como se diz, de gente grande. Olha aí, eu vi, acho que não sei se foi a primeira que foi feita ali da... Olga Mary. Não, parece que foi do... Tu estás falando das mostras pedagógicas do PUF, Vi. Eu vi da escola especial. Aquela ali também contratamos para fazer vídeo profissional das nossas mostras pedagógicas do programa União Faz a Vida, né? Que os professores eles desenvolvem projetos com os alunos, né? E nós fomos um município assim, ó, pioneiro em, mesmo de forma remota, no ano passado, os professores desenvolveram projetos com os alunos. Olha aí, vamos fechar então com um aplauso para os nossos professores, que nós não temos mais tempo aí. Exato. Valeu, ficamos por aqui, voltamos na segunda. Grande abraço a todos. Você acabou de ouvir Quadro Frente a Frente. Agradecemos a sua audiência e convidamos para estarem conosco amanhã a partir das 11 horas da manhã.